O Clique Ligue de hoje fala sobre cidades digitais, inclusão e Wi-Fi livre. Estamos ao vivo com Simão Pedro, secretário de Serviço da Prefeitura de São Paulo, que nos conta alguns detalhes desse projeto ousado. Quem pergunta agora é o Walter Sanches, diretor de comunicação do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Simão Pedro, eu queria fazer uma pergunta sobre se no âmbito desse projeto Cidades Digitais, se nós vamos ter condições de ter todas as escolas, os equipamentos públicos, as bibliotecas, os parques e, sobretudo, o transporte público, né? Os ônibus, os metrôs, os trens, se todos vão ter esse ambiente de Wi-Fi, para que ele possa permear toda a vida das pessoas. Muito bem, poxa, eu até agradeço, Sanches, por essa pergunta, porque eu, na minha empolgação, esqueci de falar de algumas coisas. Nós estamos fazendo licitação para o sistema de ônibus e nós vamos incluir na licitação que os ônibus tenham o Wi-Fi para que o cidadão que está ali viajando, parado no trânsito, às vezes sofrendo com viagens longas, possa ter acesso gratuitamente também. E então, essa é uma preocupação. Nós falamos nesse número, mas você tem já, por exemplo, você pega a Espanha hoje, mais de 300 cidades já têm acesso. Você tem cidades no mundo que quase todas as praças, vários ambientes. Então, nós queremos chegar, né? Mas como pegamos São Paulo numa situação de que esse serviço não existe, né? Então, não temos orçamento, tivemos que buscar onde nós vamos incluir esse serviço. Mas a decisão do prefeito era já começar esse ano, trabalhar firmemente. Até eu tinha dito que iríamos apresentar um projeto mais estruturado até o final de junho, tivemos que apressar isso para o final de março, né? Porque é urgente, isso é uma demanda muito interessante. Mas a ideia é oferecer o máximo de serviço. Nós já temos uma rede de céus em São Paulo, que são quase 50, que já oferece no seu ambiente interno o Wi-Fi gratuito e que ele já sai fora um pouquinho dos muros dos céus, atingindo ali alguns quarteirões em volta. Só que qual é o problema? O sinal é muito fraco, né? Então nós também queremos aproveitar já essa experiência dos céus, buscar potencializar o sinal para que ali em volta desses equipamentos de educação e cultura aquela comunidade também já possa ter acesso. Então, na verdade, nós falamos de 42 praças, mas nós vamos ter muito mais localidades em São Paulo com esse serviço. Também as bibliotecas, né, em algumas delas, como a Biblioteca Mário de Andrade ali no centro, que para os usuários da biblioteca, ele já acessa. Trazer o sinal para fora ali na praça, no entorno, não vai ser difícil. Aliás, é um dos locais que nós queremos fazer. Então, onde for possível, onde for mais fácil, nós vamos trabalhar para que isso seja ampliado o máximo possível. Agora, secretário, na prática, como é que vai ser? O cidadão vai pegar lá o seu celular, o seu tablet, o seu laptop, e ele vai ter um login e senha, ele vai precisar se cadastrar antes. Como é que vai funcionar? Olha, a gente não tem ainda, estamos desenhando, mas a ideia é essa mesmo. Não sei se você sabe, Marcelo, a tendência hoje, cada vez mais, aliás, hoje no mundo, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas já acessam a internet por aparelhos móveis, né? Ou pelo celular, ou pelo iPad. Então, essa é uma tendência, né? E isso vai crescer mais ainda. Então, ele pode ter o aparelho próprio, né? E a gente está até pensando o seguinte, será que não era interessante abrir alguns quiosques em alguns lugares, que o cidadão que não tem um iPad, que não tem um aparelho, ele deixa ali a RG e retira emprestado, usa durante 1 hora, 2 horas, depois devolve, que nem esse serviço de bicicletas gratuitos que nós já temos em algumas cidades, né? Então nós vamos facilitar ao máximo. A rede de telecentros, né? Eu estou querendo reformular a rede de telecentros, porque hoje nós temos espaços públicos ou em locais que são da própria prefeitura, como escolas, bibliotecas, ou conveniados com pequenas entidades espalhadas na periferia. São 20 computadores, um sinal fraco, infelizmente, e que serve para as pessoas irem lá, não mais como a gente concebeu, que as pessoas iam lá para desenvolver, eram espaços de cultura digital,
era um espaço de criatividade, isso infelizmente se perdeu e hoje são espaços de oferta de pequenos cursos de acesso à internet. Então nós queremos reformular para que esses locais, não sei se vamos ficar com os 350, se vamos ampliar, se vamos diminuir, mas nós queremos reformular para que, então, já respondendo, a maioria dos telecentros hoje estão na periferia, já oferecemos a internet gratuitamente, mas nós queremos remodelar, dar novas funcionalidades, potencializar, quem sabe a comunidade pense num projeto próprio ali, não precisa ser tudo igual, né? E vocês estão pensando em abrir um edital? Vamos abrir um edital, estamos agora finalizando, talvez na primeira semana de abril, a gente já as bases desse novo edital, os contratos terminam agora em andamento, né, de manutenção dos telecentros, terminam em junho. Então, oportunidade para a gente reformular. Eu quero ver se já em abril nós vamos lançar esse novo edital para reformular completamente esse programa. Eu acho que tem a ver também com a mudança de comportamento. O aparelho móvel, as pessoas já têm acesso à internet mesmo que precário no seu celular. Muita gente comprou também, né? Vamos falar sinceramente aqui, com o Lula, com o crescimento da economia, com a melhoria da renda, a ampliação do emprego. Muitos trabalhadores que em 2000, 2003 não tinham condições de comprar um computador, hoje já tem, né? Então muitos já têm condições de ter um provedor em casa, mas muita gente ainda não tem. Agora, mesmo que tenha, esse programa não é para quem não tem acesso à internet, né? Mas se ele vai na praça, se o pai, por exemplo, vou pegar um pai, ele precisa trabalhar, ele precisa passar um documento, mas ele tem um filho pequeno, ele leva o filho na praça e de lá ele senta no banco, ele pode, né? E não vai precisar pagar por isso, porque a prefeitura vai oferecer esse serviço para ele. Então é para todas as pessoas, né? Para as pessoas saírem mais de casa, utilizarem mais as praças, se apropriarem melhor dos espaços públicos, né? Esse é o grande objetivo, é a grande mudança que nós podemos ter em cidades onde as pessoas cada vez se isolam mais, cada vez ficam em casa, né? Então a ideia é sair de casa e usar bem a praça e ter esse serviço à disposição. Bacana. A gente tem uma pergunta aqui do pessoal da Transparência Hacker, a Daniela Silva e o Pedro Marcum, ter feito um trabalho bem bacana nessa área de transparência. Vamos lá. A cidade de São Paulo tem dados muito importantes para todos os cidadãos paulistanos. Muito da relação com a cidade é o poder público intermediada por vocês. Seria extremamente relevante criar políticas de transparência, abertura de dados e participação nessa secretaria. Como vocês estão pensando isso? Qual é o plano para deixar a gestão dos serviços da cidade mais permeável pelas pessoas? Marcelo, eu queria deixar um abração para o Pedro e para a Daniela, né? São parceiros aí de outras lutas. Por exemplo, estive com os dois lá na Secretaria de Educação do Estado, cobrando do Estado não a aprovação de uma lei que eu apresentei na Assembleia da utilização de recursos educacionais abertos. Por exemplo, o livro didático ser colocado na internet para que o professor possa usar, reformular se for o caso, adaptar à realidade. E eles foram lá comigo, me deram todo o apoio, então deixar um grande abraço. E essa pergunta deles é importante. Esta área, ela estava no começo, quando nós entramos na Secretaria de Planejamento, que tem uma área de comunicação. O prefeito Fernando Haddad criou uma Controladoria Geral do município. Aliás, já está apresentando resultados, né, de parar uma licitação que nós tínhamos suspeita de ser dirigida para algumas empresas na área de habitação. A Controladoria já, semana passada, fez uma ação e prendeu um engenheiro cobrando propina. Então, nós criamos uma controladoria. E o prefeito e nós do governo achamos melhor que esta área da gestão da transparência fosse colocada sob o comando da controladoria do município. Então, o que nós temos? Nós temos não queremos ficar só naquelas informações que o cidadão solicita que lhe é de direito, e hoje é lei, né? Hoje nós temos uma lei geral, uma lei de acesso, né, à informação, que a gente chama de informação passiva. Mas nós queremos colocar na internet, vamos reformular os portais da prefeitura, vamos criar aplicativos para o cidadão acompanhar. Nós vamos colocar todos os contratos da prefeitura na internet, para que o cidadão possa acompanhar. Eu quero, na minha secretaria, além dos contratos, colocar os planos de trabalho, porque às vezes o contrato é uma coisinha pequena, fina e genérica, né?
o que está por trás são os anexos, são os planos de trabalho. Então nós vamos tentar ser o mais transparente possível. E São Paulo vai aderir a uma iniciativa internacional de 150 países que estão trabalhando numa ideia de colocar o máximo de informações possíveis para os cidadãos, acompanharem os trabalhos da administração, participarem, né? E em São Paulo, nós vamos dar um passo além. Nós vamos colocar na internet, para cada subprefeitura, para cada rua, o que a prefeitura está colocando ali de serviço, quanto ela está gastando de serviços naquela localidade, para que o cidadão possa saber. Na minha rua, a prefeitura está gastando tanto de iluminação, tanto na varrição, os serviços de manutenção, aqui no bairro, quanto gastamos com escolas, Então, pode ter certeza, Daniela e Pedro, nós vamos fazer um programa aí que, para os padrões atuais, vai ser uma coisa bastante avançada em São Paulo. E, desculpa, Marcelo, está a cargo do secretário Spinelli, que é um procurador, que é um promotor público federal, né, uma pessoa que o Fernando Haddad já conhecia de Brasília, trouxe para cá, e ele está trabalhando com muito entusiasmo e com todo o apoio do prefeito para que isso seja uma realidade o mais rápido possível. Bacana. Eu tenho mais uma pergunta aqui, que é do Fábio. Ele já é um pouco sobre esse tema que a gente já falou, mas além da distribuição do sinal de Wi-Fi, quais outras ações estão sendo pensadas no sentido da abertura do governo? Em particular, no que se refere ao tripé: transparência, participação e colaboração por meio da internet, que é mais ou menos isso que o senhor respondeu. No caso da transparência, eu falei aqui as iniciativas que nós estamos tomando. No caso da participação, ontem inauguramos a primeira reunião do Conselho das Cidades, né? O prefeito convidou personalidades da área artística, sindical, lideranças comunitárias, intelectuais, pesquisadores, acadêmicos, lideranças empresariais. Instalamos o conselho ontem, foi quando ele apresentou o plano de metas da cidade. Fora isso, nós queremos em cada uma das 32 subprefeituras ter um conselho. Nós não estamos chamando mais de conselho de representantes porque foi feita uma lei, foi embargada. Então nós vamos ter um espaço de aconselhamento do subprefeito e a sua equipe, de participação em cada uma das subprefeituras. Fora os conselhos setoriais já acertados por lei, como o Conselho Municipal de Habitação, o Conselho de Educação, tudo que nós pretendemos, com eleição democrática, com intensa participação, e as conferências, né? No plano de metas nós colocamos que vamos realizar diversas conferências, que são etapas municipais de conferências federais, do governo federal. Por exemplo, na minha secretaria, nós vamos ter a Conferência Nacional de Meio Ambiente para discutir a Lei de Resíduos Sólidos, que eu quero fazer em agosto, a etapa municipal. Então, em termos de participação, de transparência, eu acredito que essa gestão vai ser muito avançada. Legal. Espero que seja tudo transmitido ao vivo, como nós aqui, que agora a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já.